Bom, e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode vetar ou sancionar uma série de projetos que ficaram pendentes na gestão de Rodrigo Garcia. Quem está com a gente agora é a Paula Nobre. Seja bem-vinda. Boa tarde para você, Paula. Paula, há possibilidade aí de Tarcísio até mesmo derrubar a exigência do comprovante de vacinação? Há sim essa possibilidade. Cláudia Bartel, boa tarde a você, boa tarde a todos. Há essa possibilidade de Tarcísio de Freitas sancionar ou não medidas como essas, de derrubar a possibilidade da apresentação do comprovante de vacinação aqui em São Paulo. E não somente essa medida, são outras medidas também, até mesmo mais polêmicas, como a redução de imposto sobre herança de 4% para 1%, que até mesmo poderia resultar aí em um rombo bilionário nos cofres paulistas. E aí tem outras medidas também, como o uso de medicamentos à base de cannabis, o aumento em até 50% do salário de Tarcísio de Freitas, dos seus 25 secretários e também do seu vice, e também o aumento dos salários dos deputados estaduais que trabalham ali na Lesp. Então essas seriam as medidas em que chegariam às mãos de Tarcísio de Freitas para serem aprovadas ou não. E aí há um certo passo a passo para essas medidas. O governador, assim que recebê-las em mãos, tem até 15 dias úteis para aprovar ou vetar esses projetos de lei. Em caso de veto total ou parcial, a matéria retorna à Assembleia. E também tem outro ponto, que os deputados podem manter ou rejeitar o veto. Então esses são apenas alguns passos para que essas leis possam ou não entrar em vigor a partir de agora no governo de Tarcísio de Freitas. Cláudia Bartel. Obrigada aí, Paula Nobre, pelas suas informações. Até mais tarde. E a gente hoje conta com o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, Diogo Schelp. Seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Diogo. Gostaria aí que você fizesse uma análise sobre esses dois assuntos, ministros tomando posse lá em Brasília, né? A gente acabou de mostrar ao vivo o Geraldo Alckmin, que além de assumir a vice-presidência, também vai ser o ministro da Indústria e Comércio. E o Tarcísio Gomes de Freitas assumindo o governo de São Paulo, o maior estado brasileiro, né? Com, economicamente falando, também o principal e o mais rico. Com certeza, Cláudia, boa tarde a você e a todos. Começando pelo Tarcísio, ele de fato herdou aí algumas leis, medidas que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foram leis que o Rodrigo Garcia, que saiu há pouco, não apreciou, não sancionou ou vetou. Ele realmente deixou justamente para Tarcísio decidir a respeito delas, já que Tarcísio é que terá que conviver com as consequências dessas decisões a partir de agora. Ele terá de responder e conviver, inclusive do ponto de vista fiscal, no caso aí da possibilidade de redução do imposto sobre herança, por exemplo. Então, caberá a ele tomar essas decisões. Então, a Paula Nobre elencou aí alguns dos principais pontos, essa questão do imposto de herança, que tem um impacto fiscal importante. Há uma outra questão, que é uma lei que estabelece o fornecimento de medicamentos à base de maconha no SUS. Tarcísio terá de decidir se sanciona ou veta isso também. Essa questão do comprovante de vacinação, que foi uma discussão muito grande ao longo do último governo Bolsonaro, né? Bolsonaro e seus apoiadores que eram contra a exigência de vacinação. O próprio Tarcísio, em entrevistas durante a campanha, disse também que era favorável à vacinação, ele e a família se vacinaram, mas que era contra a obrigatoriedade, e a exigência do comprovante, obviamente, configura uma espécie de obrigatoriedade. Ele também terá que decidir se mantém, por exemplo, o aumento salarial para ele próprio e para os outros servidores do alto escalão do governo, e também a alta do salário dos deputados. São alguns dos temas que ele terá de decidir a partir de agora. Quanto à posse de Geraldo Alckmin, a gente estava falando sobre isso, e realmente é uma posse importante, porque como vice-presidente, ele está diante de um ministério que tem uma atribuição muito importante, inclusive de comércio exterior. Ele estava falando justamente sobre isso, sobre a necessidade de valorizar e fortalecer essa parte, e fica aquela questão, né, que se colocou desde o começo. O risco de ter o vice-presidente como ministro é que é muito mais difícil de demitir, né, porque o Lula pode demiti-lo como ministro caso algo dê errado, caso a gestão não esteja sendo satisfatória, mas ele continuará ao lado de Lula como vice-presidente.